Oi, tudo bem? Hoje eu vou conversar a respeito da limpeza das caixas d'água, os reservatórios de água. Por que é tão importante limpar a caixa d'água? Olha, eu diria o seguinte: se vocês não limparem a caixa d'água, é melhor não ter caixa d'água. Qual é o problema? Bom, vamos pensar então no nosso reservatório de água, ok? Vamos pensar uma visão macro, primeiramente. Então, eu tenho lá o meu reservatório. O que é fundamental? Que ele tenha uma tampa, que ele seja coberto, porque eu não quero que entre sol, porque pode crescer alga, e eu também não quero que entre sujeira, que entre poeira, que entre folhas, animais, principalmente insetos também. Esses animais podem entrar e vão morrer ali dentro e vão acabar se decompondo e isso contamina a água. Então, né, dentro dessa visão macro, a primeira coisa que eu sei é que esse reservatório sim precisa ser fechado, tapado e principalmente para que não entre insetos, para que não entre mosquito. Então, meu reservatório está lá fechadinho. E aí, por que eu preciso limpar? O que acontece? Agora vamos lá para a visão microscópica, né, da água. O que acontece? A água, ela não é esterilizada. A água vem lá, né, da estação de tratamento de água, ela recebeu todo o tratamento, ela recebeu cloro, ela tem um cloro residual, mas ainda assim ela não é esterilizada. Sempre vai ter alguma bactéria, algum organismo. E vocês sabem, bactérias tem em toda parte, tem no ar, em qualquer superfície, no nosso organismo. Bactérias existem em toda a parte. E o que acontece? A gente tem lá o reservatório, entrou então a água e qualquer reservatório, um copo de água que a gente deixe com água, deixa vários dias ali parado. O que acontece? Começa a crescer, criar aquele limo, certo? Nas paredes. O que é isso? O nome técnico desse limo é, na verdade, o biofilme. O que as bactérias fazem? Para se proteger, elas começam, sim, é mais fácil, né? Elas crescerem numa parede, em uma superfície, do que livres na água. Então, elas começam, né, a se prender nessa superfície e, como uma forma de proteção, elas liberam essas substâncias que são polímeros que formam esse limo. E esse limo é, na verdade, uma camada protetora para elas. Então, elas, né, estão vivendo, estão se agrupando e estão formando esse limo. E esse limo, então, né, contém proteínas, contém lipídios, polissacarídeos também. E aí imagina que a minha caixa d'água não é limpa e esse limo, esse biofilme vai crescendo cada vez mais. Então aquilo, né, vai se desenvolvendo e é claro que tem uma troca desse limo, desse biofilme com a água. Então essas bactérias ali que começam a crescer, a se desenvolver, eventualmente sim, elas são transferidas, são transportadas para a água e essa água chegou na residência ali de vocês, que vocês estão consumindo essa água. Então, por isso essa importância. E ali podem crescer patogênicos. Então, esse é o problema da contaminação. Aí você ainda poderia me dizer assim, mas eu filtro a água, eu fervo a água antes de beber, então não teria problema. Mas aí pensa também, essa água você usa só para beber ou você toma banho, certo? Lava as mãos. Então imagina assim que você está tomando banho, a água é contaminada e aí você tem um corte, você tem um machucado e ali aquela água contaminada entrou. Pode ter problema? Pode ter problema sim. Então não é só, né, a ingestão da água que a gente precisa cuidar, que a água precisa ser limpa. Então é tudo. Imagina a criança. Criança, quando toma banho, acaba tomando água também. Então, essa água tem que ser limpa. Por isso, essa preocupação de se limpar o reservatório. E aí, quanto mais tempo a gente deixa sem limpar, mais esse limo, mais essa camada de biofilme vai crescendo e fica mais difícil de se fazer um processo, uma desinfecção. Então, mesmo que a água, né, que venha lá da rede, ela tenha um residual de cloro, isso não é suficiente, vai sempre acontecer essa formação desse limo. E aí, quando é feita a limpeza, essa limpeza ela pode ser simplesmente assim, com uma dose muito grande de cloro, bem concentrado, mas aí imagina lá que você não limpa o seu reservatório, sei lá, há 3 anos. Então imagina a espessura desse limo.
mesmo colocando essa dose muito grande de cloro, às vezes não vai penetrar, não vai fazer a limpeza toda, não, porque esse biofilme, ele forma uma camada protetora e realmente só o cloro não é suficiente para quebrar, para acabar com esse limo. Então, por isso que é recomendado também que se faça a escovação, que é para, né, é uma forma mecânica de se quebrar esse limo, de se romper. Então, pensa assim numa piscina também, se vocês não limpam, fica no azulejo aquele limo, aquela mesma coisa, e precisa ir lá e esfregar e limpar, porque senão ele não sai, né? Então é a mesma coisa, eu posso colocar uma dose muito grande de cloro e não vai ser suficiente para limpar, então precisa tanto fazer a dosagem com cloro, como eventualmente também precisa ser feito essa esfregação, essa escovação para limpar isso, ok? Então, mesmo que a água venha da rede, que tenha um residual de cloro, isso vai se formar. Então, tem que limpar sim. E agora também vamos falar numa outra situação. Quem não tem água da rede, que tem, por exemplo, água de poço ou água de chuva, vai acontecer ainda, talvez seja, é preciso que essa frequência de limpeza seja maior, porque ainda sem o cloro, talvez esse biofilme, ele cresça ainda mais rapidamente. E aí tem outra coisa aqui que eu também quero lembrar, que é o seguinte, é o tamanho do reservatório. Porque o que pode acontecer? Vocês podem ter um reservatório muito grande, que aí a água fica ali parada por vários dias, ou pode ter um reservatório pequeno que a troca da água é muito rápida, por exemplo, em algumas horas já fez a troca dessa água. Então, quais são as duas situações que se teria? Um reservatório muito grande ou um reservatório muito pequeno, e eu ter água da rede, que já vem com cloro, ou eu ter água, né, ter o meu abastecimento de uma outra fonte, como por exemplo uma água de poço. Então, qual seria a situação mais crítica? Eu ter um abastecimento de uma água de poço, por exemplo, que não tenho nenhum residual de cloro e ter um reservatório muito grande. Porque imagina, eu não tenho nenhuma desinfecção, nada foi feito, eu não tenho nenhum residual de cloro e a minha água fica ali parada por vários dias. Então, essa é a situação mais crítica. E existe, né, aquelas recomendações para que seja feita a limpeza das caixas d'água a cada 6 meses, eu não sei exatamente esse prazo, mas talvez quem tenha uma água de poço ou que colete água de chuva e tenha um reservatório muito grande, talvez essa limpeza tenha que ser feita num período mais curto, né? Não espere os 6 meses, ok? E qual seria a situação melhor? Quem tem um reservatório muito pequeno e tem a água da rede que já vem com residual de cloro. Então, essa seria a situação melhor do ponto de vista, né, de saúde, de garantir que não vá estar ingerindo alguma água contaminada. Então, isso, né, esses casos precisam ser avaliados. E lembra, então, olha, se você não tiver, né, não limpar o seu reservatório, talvez seja mais interessante não ter o reservatório. Agora sim, você precisa ter um reservatório, porque você, né, por exemplo, usa água de chuva. Então, muito cuidado, muita atenção nisso para limpar bastante, para ver para que você vai usar. Daqui a pouco essa água não é, né, para água potável, mas se for para água para banho, por exemplo, tem que cuidar sim, por esse motivo que eu falei, né? Porque as crianças acabam tomando água, você, né, se tem algum machucado, se tem algum corte na pele, tem contaminação sim, pode, né, pode infeccionar. Então, esses cuidados precisam ser feitos, ok? E lembra disso, então, presta atenção, isso é um problema de saúde, a saúde de você, né, do pessoal que mora na sua casa, da sua família, e sim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? E eu também, às vezes, né, as pessoas têm um reservatório muito grande porque tem aquele problema de abastecimento intermitente. Então, dá uma olhada num outro vídeo que eu já postei aqui, que é a respeito do abastecimento intermitente de água e todos os problemas que se tem. E se vocês pensarem, né, dá uma olhada lá, não é só o problema de não ter a água, é o problema da qualidade da água que chega com essa, né, com esse abastecimento que não é frequente, que não é constante. Então, causa problemas sim na tubulação, na reservação.
E se você então gostou desse vídeo, lembra lá, se inscreve aqui no canal, que assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho e também compartilha, né, essa informação com quem você sabe que se interessa. Isso eu acho que é uma informação, né, muito válida para muita gente que tem esse abastecimento já com água de poço ou que coleta água de chuva. E às vezes as pessoas não têm essa informação, não têm ideia da importância que existe, né, em se fazer essa limpeza. Certo, gente?